Então, boa tarde, bem-vindos a mais uma roda de chimarrão. Nessa semana a gente vai falar sobre regularização fundiária e temos dois convidados, o Edson Saleme e o Celso de Oliveira, que são da área jurídica, né, mas que me prometeram que vão traduzir tudo que a gente vai conversar para português. Então, fiquem bem-vindos, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Né? O Edson começa conversando, né, Celso? Depois a gente criva ele de perguntas. Ótimo. Obrigado pelo convite, meu grande amigo Ozelito e também amigo o Edson Ricardo Saleme. É um prazer estar aqui para falar desse assunto tão importante, que é regularização fundiária. Estamos aqui com um expert no assunto, que é o Saleme, né? Nós vamos nos deliciar com a fala dele, com certeza. Vamos aproveitar bastante, então. Com certeza. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha uma linguagem cada vez mais acessível. Se qualquer dúvida, vocês podem as perguntas aí. E nós vamos justamente fazer o nosso trabalho que é basicamente regularização fundiária. Né? A regularização fundiária ela tem esse objetivo aí das 4 dimensões, ou seja, a dimensão jurídica, urbanística, social e ambiental. Qual é o seu objetivo? Nós vamos nos basear no que foi dito pelo Michel Temer, quando ele era presidente da República. Ele lançou uma medida provisória, que é a 759, que é a base da Lei 13.465, que é a atual Lei de Regularização Fundiária. E com base nessa medida provisória, houve uma modificação porque revogou integralmente o capítulo 3º da Lei 11.977 de 2009, que é a Lei Minha Casa Minha Vida, que foi uma lei muito aguardada. Por 10 anos esperou-se justamente, teve o Estatuto da Cidade, que nós vamos ver, que é a Lei 10.257 de 2001, é uma lei que veio a regulamentar o artigo 182 e 183 da Constituição, e, portanto, era uma lei muito esperada, porque em nosso país e sempre existiu um grande número de áreas ocupadas. Aí nós vamos dizer, mas são áreas indevidamente ocupadas. Nós não podemos afirmar categoricamente que houve, de fato, uma invasão, porque nós sabemos que, por exemplo, até o momento, até pouco tempo atrás, nós tínhamos somente uma lei, que é a 6766, 79, que é uma lei que, basicamente, veio a trazer formas de regularização fundiária muito, ou seja, o lote regularizado com base nessa lei, ficaria um valor muito elevado e, portanto, era para uma classe mais, ou seja, com mais dinheiro. Portanto, as classes com um ingresso inferior de recursos, elas estariam onde? Portanto, nós temos uma situação em que as pessoas de baixa renda, que é justamente para elas que é direcionada essa questão, esse programa de regularização fundiária, foi dirigido todos esses procedimentos. Aí nós podemos criticar a lei, por exemplo, a Lei 11.977, que é a Lei Minha Casa Minha Vida. Ela foi uma lei muito pensada pelos filósofos, pelos juristas, foi, assim, muito planejada. Por exemplo, houve uma equipe no Congresso Nacional, trouxe até, por exemplo, os ensinamentos de Betânia Afonso, o artigo 46 trazia o conceito dela de regularização fundiária, que seria muito mais detalhado. Porém, essas 4 dimensões se mantiveram na Lei 13.465, o que justamente não veio a afrontar diretamente o conceito anteriormente existente, que estava lá no capítulo 3º. Portanto, nós tivemos uma modificação muito brusca, porque antes nós tínhamos um procedimento muito mais complexo. E com a Lei 13.465 houve uma simplificação generalizada do que existia antes. Eu não esqueço que tem um artigo que inclusive, um autor aí que discute esse assunto de regularização fundiária, depois eu trago a vocês. Ele dizia que, com base na Lei 11.977, creio que 70% de todas as ocupações não lograriam ser regularizadas. E, com base na 13.465, nós conseguimos fazer com que houvesse a regularização. Portanto, vejamos neste momento, né, eu fiz esse PowerPoint para tornar tudo mais claro a vocês,
basicamente, como deveria ser essa questão relacionada às pessoas de baixa renda. Ou seja, elas deveriam estar nas políticas públicas de todos os entes federativos, né? Nós sabemos que, por exemplo, a União tem os recursos do Fundo de Garantia, os estados também têm os recursos de impostos que arrecada e o município também. Portanto, nós temos as medidas preventivas que seriam o quê? O planejamento, o zoneamento, que justamente estão no Estatuto da Cidade, na Lei 10.257. Portanto, ela já existe ali a possibilidade de se fazer por meio do plano diretor, que foi previsto pela primeira vez na Constituição de 88, mas antes os municípios maiores já tinham planos diretores, mas somente após ela, que os municípios com mais de 20 mil habitantes, e aqueles que quisessem empregar os institutos do parágrafo 4 do 182, poderiam utilizar o plano diretor, ou seja, deveriam ter um plano diretor. Essas medidas preventivas, elas gerariam um plano diretor em que se localizariam as áreas com disponibilidade fundiária no município, e diante desse quadro, obviamente, muito bem analisado por todos os engenheiros e arquitetos locais, se visualizaria locais que pudessem, ou que já estão ocupados, ou que pudessem ser ocupados por pessoas de baixa renda. Portanto, o planejamento seria a medida número 1, que evitariam as demais. Porém, nosso país não tem essa virtude de ser um país repleto de planos, e nós sabemos que o grande problema que nós temos é justamente o quê? As prefeituras, sobretudo aquelas menos equipadas de pessoal, elas não têm um engenheiro, um arquiteto, um grupo que pudesse justamente ter um brainstorm, que pudesse equipar aquela municipalidade com essas medidas preventivas. Então, nós vamos ter que recorrer à realização e execução. Por exemplo, em Porto Alegre, onde foi gestado grande parte das... eu digo isso porque grande parte das pessoas que idealizaram a Lei 11.977 são oriundas do Rio Grande do Sul, que justamente tem como, mais ou menos, paradigma as ocupações que já existem, por exemplo, em áreas ambientais de Grande Porto Alegre. E, portanto, é daí, mais ou menos, que vem justamente essa inspiração, né? Então, é até a Vanessa Bucelato Prestes, que é uma procuradora do município de Porto Alegre, que justamente encabeçou grandes discussões acerca da regularização fundiária. Inclusive, ela vai também ser a primeira palestrante de um curso que a gente vai realizar sobre regularização fundiária, que vocês estão justamente convidados também, e outros juristas também que vieram a tomar parte desse grupo, como a Betânia Fonsin, todos os do IBDU, que justamente são aqueles mais consultados para elaborar as leis. Nessa lei que nós temos atualmente, a 13.465, eles não foram, ou seja, eles obviamente participaram das discussões na questão da criação da redação final da lei 13.465, foram justamente com os responsáveis, porque a medida provisória 759 era realmente muito complexa, ou seja, ela tinha muitas coisas que estavam faltando. Eles trouxeram alguma complementação, mas nós vamos observar que essa complementação que trouxeram não é essencial para os dias atuais, uma vez que nós temos basicamente 3 instrumentos de regularização fundiária que vão justamente gerar aí vai gerar um meio pelo qual se vai realizar toda essa parte executiva da regularização fundiária de pessoas de baixa renda que necessitam da sua titulação, certo? É justamente o histórico da medida provisória 759, se vocês tiverem curiosidade, ele fala, assim, um wording, né, de diversas justificativas que, se você ler profundamente, você fala, não é possível que exista esse tipo de pensamento. Mas uma das justificativas, que foi até a base de uma tese de doutorado de um aluno meu, até o Celso fez parte, ele falou que essa medida provisória e essa lei tem como base a financiarização, que seria justamente trazer mais ativos para o mercado imobiliário brasileiro. Observem, não é este o objetivo de uma regularização fundiária. E o objetivo em si é fazer com que as pessoas que não tenham nenhum imóvel possuam aquele que ocupam mais de 5 anos, que aí vem justamente o instituto mais fundamental, que é aquele que nós vamos observar mais adiante. E as medidas retificadoras, que é justamente os motivos, ou seja, não teve planejamento, não teve realização, vem agora alguma coisa para
fazer com que aqueles despossuídos que não têm outra forma possam obter o título por meio de normas. E essa norma que nós vamos estudar hoje é aquela que veio trazer justamente a esperança para que as pessoas totalmente sem nenhum tipo de imóvel possam justamente obtê-lo por meio de um procedimento que deve ser proveniente de uma entidade federativa, sobretudo com participação municipal. Anteriormente, na Lei Minha Casa Minha Vida, na 11.977, quem ficava a cargo de todas essas medidas procedimentais era o registro de imóveis local. Hoje, quem está a cargo de tudo isso é a prefeitura. Porém, a prefeitura, obviamente, contrata o registro de imóveis ou um dos registros de imóveis para auxiliá-la a justamente acompanhar os movimentos de regularização. As ocupações irregulares, elas geram transtornos de ordem urbanística, de ordem ambiental e de outras socioambientais também. Primeiro, porque justamente ocupam locais em que não se faz loteamentos, como áreas ambientais que querem preservar, mas as pessoas de baixa renda vão ocupando porque aquele local é um local de fácil ocupação e justamente vão ocupando porque tem locais para obter água e também para jogar corpos d'água desnecessários e também, enfim, por motivos inúmeros. Os bairros sujeitos à erosão é justamente uma das consequências de quem ocupa esses locais que se tornaram viáveis e foram ocupados regularmente, certo? Então, nós temos uma lei que cuida justamente dessa parte, e nós temos um site da União que informa quais são os municípios que estão nesta lista de erosão, deslizamento e desabamento, que é o que mais ocorre diante dessas ocupações em locais ambientalmente protegidos, em locais que deveriam ter a proteção ambiental. Provoca a ausência de espaços públicos. Nós sabemos que no que consiste uma regularização urbanística seria dotar a área de equipamentos urbanísticos próprios que as pessoas pudessem ter uma vida adequada, como, por exemplo, postos de saúde, seria também a distribuição de água, luz. Portanto, é um conjunto de equipamentos em que as pessoas possam ter uma vida adequada. E, obviamente, que em um local em que simplesmente foi ocupado, elas não possuem esse tipo de possibilidade, e assim essa ausência gera problemas muito complexos. Como eu disse, compromete mananciais de abastecimento de água e lençol freático. Nós podemos, por exemplo, dar como exemplo o município de Guarulhos, que começou como sendo uma ocupação, hoje tem mais de 2 milhões de habitantes, e para vocês terem uma ideia, não tem tratamento de esgoto, certo? Joga-se tudo no rio Tietê, e hoje eles estão desesperados buscando esse tratamento. Então, um município que tem uma responsabilidade, ele vai distribuir água e vai também coletar o esgoto. Isso é essencial. As ligações clandestinas de energia elétrica é algo, assim, muito frequente, né? Quantas vezes eu já vi o caminhão da eletricidade? Outro dia mesmo eu estava na frente de uma loja, eu falei, nossa, por que esse caminhão de luz não sai daqui? Aí o rapaz falou assim, é gato que fizeram. Então, esse tipo de coisa é muito comum em áreas de ocupação irregular. Gera expansão horizontal excessiva, como nós veremos. Portanto, a nossa Constituição atual, ele garantiu o direito de propriedade, só que, em seguida, no inciso 23 do artigo 5º, já ofereceu a sua função social. A função social, que é uma das coisas que hoje o senador Flávio Bolsonaro tenta abolir, uma coisa que é inacreditável, eu creio ser cláusula pétrea, né? Mas vocês sabem que hoje tem uma nova lá, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu não sei qual é o ponto de vista dela. Mas todos hão de concordar que aquilo que a Constituição conquistou dificilmente vai poder, enfim, voltar atrás. Mas, enfim, nós já tivemos tantos retrocessos, e essa é uma das possibilidades, porque existe uma PEC querendo abolir o artigo 182, sobretudo umas partes fundamentais, e justamente se refere à função social. Né? Pode pesquisar, eu não sei o número da PEC, mas ela ainda está ativa, né, para a votação. O capítulo da regularização fundiária, que trata justamente da questão urbana, é o artigo 182 e 183.
Então, ela conferiu ao poder público municipal. Nós sabemos que no nosso país existe o federalismo de terceiro grau, significa dizer que nós temos a União, os estados e municípios, ok? E diante dessas possibilidades, além do Distrito Federal. E nós sabemos que o município ficou a cargo, justamente com base no artigo 30, inciso 8, a viabilizar justamente um planejamento daquela área urbana. Ele vai fazer, vocês como engenheiro e arquitetos, eles fazem esse levantamento da área da circunscrição imobiliária do município, e diante de suas fragilidades vai fazer esse mapeamento, e diante das fragilidades ambientais, o zoneamento é criado, né? E assim, quando o zoneamento viabilizar, permitir, eu vou poder desempenhar atividades mais impactantes ou menos impactantes, sabe? Sobretudo considerando que o município também está envolvido na política e na dinâmica ambiental da 6938, que é a lei que trata justamente do licenciamento ambiental, e da resolução CONAMA 237, que trata justamente do EIA-RIMA, né, que é uma coisa que nós não podemos esquecer. Todas as atividades impactantes estão ali listadas. E o artigo 1183 fala, assim, de uma das formas de regularização em áreas privadas, que é a usucapião. A usucapião urbana, 250 metros quadrados, sempre lembrando que esses 5 anos foram respeitados, tanto na medida provisória 2220 de 2001, que criou a CUEM, né, que é justamente uma das formas de concessão urbana que o poder público pode viabilizar para as pessoas que não têm habitação, e também, pela medida provisória 759, eles geraram outra data, que seria 22 de dezembro de 2016. Portanto, dali para trás, nós teremos justamente a possibilidade de fazer uma regularização para os que não possuem outras habitações. Vejamos, então, quais foram os diplomas que vieram auxiliar ou seja, em prol das pessoas de baixa renda. Tivemos o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, que veio a regulamentar o artigo 182 e 183. É uma lei extremamente genérica, ou seja, ela contempla alguns institutos, sobretudo a da desregularização fundiária, que vieram, a posteriori, ser justamente mais ainda regularizados por leis como essa que nós estamos verificando hoje, que é a Lei 11.977, posteriormente modificada pela lei que nós vamos verificar de regularização fundiária. O Estatuto da Metrópole, né, todos vocês aí que são engenheiros, arquitetos, ou mesmo advogados, geógrafos, geólogos, pessoal que trabalha com essa questão de levantamento territorial, sabe que ele começou a ganhar estatura cada vez maior, sobretudo agora nos últimos, ele é de 2015, mas ele implementou mais um plano diretor urbano integrado, que é o PDUI, que deve ser o paradigma das municipalidades que têm a necessidade de fazer plano diretor, né, sobretudo aquelas que ocupam a região metropolitana. Quer dizer o quê? Estas, justamente, ou seja, nós temos problemas fundiários, ou seja, pessoas carentes que ocupam áreas irregulares nessas municipalidades que têm mais ou menos acima de 50 mil habitantes. Com menos habitantes, é muito difícil ter áreas ocupadas irregularmente, porque justamente a municipalidade dá mais possibilidades para as pessoas ocuparem. Portanto, o que nós vamos observar é que são as grandes cidades que justamente têm esse tipo de problema que nós estamos aqui focalizando. Cidades menores não têm tantos problemas. Por isso é que a Constituição, grande parte dos urbanistas, quase todos, criticam essa postura do artigo 182 de colocar somente municípios acima de 20 mil habitantes teriam a necessidade de fazer o plano diretor. Por quê? Porque todos os municípios deveriam ser obrigados a fazê-lo, não somente os acima de 20 mil habitantes. Pois o plano diretor, mesmo que grande parte das municipalidades copiem daqui e dali, ele realmente é um planejamento em curto, médio e longo prazo. Isso é muito importante, tendo em vista que as municipalidades elas devem ter meta a atingir.
Agora, por exemplo, houve uma faculdade aí que criou a figura do gerente das cidades. Por quê? Porque o prefeito é que deve tomar a frente de algumas ações. E muitas ações não são simpáticas. Olha o que aconteceu no município de São Paulo, né? O prefeito quis colocar o artigo 5º da Lei 10.257, que coloca o IPTU progressivo na hipótese de uso inadequado da função social da propriedade, ele não foi reeleito, certo? É raro um prefeito não ser reeleito. Então, observe, os prefeitos que implementam alguns institutos, eles se tornam extremamente antipatizados, mas eles não estão nada a menos que executar a lei. Ou seja, se nós temos pessoas de baixa renda sem imóveis, eu tenho que propiciar a habitação. É uma das consequências da aplicação desses diplomas que nós estamos estudando hoje. Ou seja, eu não posso imaginar só regularizar sem planejar para que no futuro as novas normas não sejam assim como essa, de fazer uma fórmula para contemporizar. Justamente, e tem, por exemplo, tem uma discussão que eu vi sobre essa lei, sobre a Lei 13.465, de que ela seria uma lei para o passado. Cuidado, ela não é uma lei só para o passado, ela é uma lei também que gera algumas viabilidades futuras. Como nós veremos, tem 3 institutos que podem ser utilizados de uma maneira mais ou menos contínua. Só tem um que nós temos um prazo para trás, mas existem outras possibilidades, como será visto a seguir, né? Nós não podemos aqui entrar em muitos detalhes, porque o nosso objetivo é fazer uma palestra mais genérica sobre esses diplomas que que estabelecem a questão da regularização fundiária, não é uma coisa específica. Vejamos, então, nós já vimos aí a Constituição, e vamos observar que os objetivos da REURB, primeiro, identificar nessas cidades os núcleos urbanos informais, que seriam aqueles que já estão ali há muito tempo, pelo menos há mais de 5 anos, né? Ou seja, do dia 22 de dezembro de 2016 para trás, seria justamente uma forma, uma data que se estabelece para identificar esses núcleos. Inclusive, a lei, ela tem uma parte que ela só faz justamente, ela só faz uma explicação do que significam os termos, e um deles são os núcleos urbanos informais. Garantir moradia digna. Nós vamos observar que as pessoas de baixa renda, elas foram excluídas, ou são excluídas das políticas públicas, porque, observe, se nós temos o exemplo do governo federal, que cada vez mais exclui de ministérios que justamente estariam a cargo das habitações populares, ele exclui a carga orçamentária que poderia justamente dar aporte para essas atividades, nós podemos afirmar que nós não temos o apoio do governo federal ou do governo estadual tampouco, uma vez que cada vez menos, ou seja, nós poderíamos imaginar que a população de baixa renda está sendo contemplada. Não imagino isso, ou seja, hoje em dia eles acham que pela Lei 13.465 tudo deve ser solucionado pelas municipalidades. E nós sabemos que isso não tem sido justamente, ou seja, eles regularizam aquilo que existe. Mas e o futuro? Se os próprios planos diretores muitas vezes são falhos nessa parte justamente de identificar imóveis para que ali seja futuramente um local para habitações populares. Então, isso justamente compromete o acesso à terra pela população. Ora, por mais que nós tenhamos atualmente nós sabemos que o nível de natalidade está diminuindo em face do que tínhamos há uns anos atrás, mas, mesmo assim, existe um número de famílias que precisam encontrar locais para moradia, e elas não estão justamente recebendo esse benefício das municipalidades ou então dos entes federativos. É justamente isso um dos grandes problemas que nós temos na atualidade. E uma das coisas interessantes que já existia anteriormente por meio do Ministério das Cidades, que não existe mais, ou depois pelo Concidades, hoje nós temos pela Lei 13.465, um dispositivo lá no artigo 21, que fala sobre a possibilidade de conciliação e mediação na hipótese em que eu tenha uma regularização em uma área em que o proprietário
da área ocupada não concorde em ceder ou em negociar a sua área em prol dos ocupantes. Então, esse é um problema que nós temos atualmente. E, por exemplo, o município de Belo Horizonte já até criou uma norma nesse sentido, né, de criar um órgão conciliador de conflitos fundiários. Nós tínhamos isso no antigo Ministério das Cidades, que não existe mais. Então, vejamos, aqui nós temos uma rocha que ela aponta para cima no sentido de verificar quais são os diplomas, né, que foi até feito pelo Migalhas, em que primeiro nós tivemos a Constituição. Nós já vimos lá no artigo 182 e 183, criou um capítulo sobre a política urbana, primeira Constituição a dispor sobre isso. Depois, nós tivemos o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, que já criou uma série de institutos. Depois tivemos a MP 2220 de 2001, que criou a CUEM, que é a Concessão de Uso Especial Urbano, que é uma fórmula justamente de viabilizar a aquisição de área pública para os ocupantes dessas áreas. Depois nós tivemos, em 2005, outra lei que viabilizou essa questão das pessoas de baixa renda, mais fórmulas de aquisição da propriedade, assim como também a Lei de Acesso aos Imóveis da União. E no nosso enfoque veio a Lei Minha Casa Minha Vida, que é a Lei 11.977, em 2009, e a lei que estamos agora enfocando, que é a Lei da REURB, que é a 13.465, de 2017. Ok? Vamos primeiro verificar quem pode propor a legitimação fundiária. O artigo 20 da lei nos dá essas possibilidades. Primeiro, os entes federativos, União, Estados, DF e municípios. Depois nós temos as entidades da administração indireta, seriam aquelas que possuem, que viabilizam justamente as habitações populares, principalmente. O MP e defensoria, quando realmente eles forem necessários, não haja outra fonte de apoio na questão de regularização. Os próprios os proprietários das áreas. Então, vamos imaginar, você é proprietário de uma área ocupada, você deixou as pessoas ali permanecerem, mas observem que você pode também ter alguma espécie de lucro, mesmo estando, sei lá, parcialmente ou ocupado seu imóvel. Existem possibilidades, isso vocês precisam consultar algum especialista, que não é algo perdido. Porém, nós sabemos que tem a posse boa, que é aquela acima de ano e dia, ou seja, se você deixar uma pessoa se manter no seu imóvel, significa que também você tem um certo nível de, ou você deixou, ou simplesmente você não teve atenção suficiente, porque tem medidas possessórias adequadas na hipótese de invasão de uma área que você possui. E, obviamente, os próprios beneficiários podem iniciar esse processo individual ou coletivamente. Então, nós temos duas formas de REURB, que são as modalidades geradas aí pela lei, né? Primeiro, a por interesse social, interesse específico, interesse social para a população de baixa renda, basicamente é para habitação. Porém, nós sabemos que tem os mercadinhos, tem os bares, então se admite o uso misto em algumas ocasiões. Os emolumentos ficam a cargo da municipalidade, que pode contar, inclusive, com o apoio dos estados, sobretudo considerando que existe uma verba que o estado pode transmitir para o registro imobiliário, e não precisa, ou seja, uma das coisas que essa lei trouxe, um dos benefícios, ou não sei se benefício ou malefício, ou seja, não precisa transformar uma área em zona especial de interesse social para ali ter habitações populares. Basta, ou seja, que haja uma circunscrição por meio de uma lei, sem necessariamente ser ali considerado uma ZEIS. A ZEIS, ela tem um tratamento muito especial, vocês que justamente lidam com isso, quem estudou urbanismo sabe que a ZEIS, ela tem um tratamento bem diferenciado, benéfico para pessoas de baixa renda. Os equipamentos urbanísticos ficam sempre a cargo do município, tem aqueles princípios urbanísticos que são justamente trazidos para aquela área, de que ela tenha justamente um apoio
sobretudo da municipalidade, para que justamente o equipamento urbanístico possa ser disponibilizado sem qualquer custo, geralmente sem cobrar o respectivo imposto, né? O interesse específico seriam aqueles casos em que a lei não conseguiu resolver. Seriam, por exemplo, loteamentos clandestinos ou irregulares. Portanto, estes seriam os conceitos trazidos pela lei, que seriam núcleos urbanos, o adensamento em áreas que podem ser frágeis ou não, por pessoas de baixa renda, que aí nós teríamos abaixo, no artigo 9, inciso 1 e 2, que seriam os loteamentos clandestinos ou irregulares, e essa designação é dada pela lei, pela própria lei de 1979. Depois nós temos os núcleos urbanos informais consolidados, que seriam aqueles que de difícil reversão, ou seja, já estão ali, né? Por exemplo, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, teve o famoso caso da favela Pinheirinho, que é um local, uma ocupação que ficou lá durante anos e anos e anos, e de repente o proprietário resolveu retirar as pessoas de lá. Tinham famílias assim, devia ter mais de 5.000 famílias, e ele conseguiu uma liminar para uso militar, para a retirada das pessoas de lá. Foi realmente uma catástrofe. Realmente, essa situação de Pinheirinho, lá de São José dos Campos, gerou um movimento muito forte para a regularização fundiária, e foi graças a ele que nós tivemos aí alguns institutos que nós não tínhamos naquela época. E nós temos hoje os ocupantes, que são as pessoas de baixa renda. Isso tem que ficar bem claro. Se a pessoa já teve outro imóvel, ou tem, ela jamais pode ser beneficiária de um projeto de regularização fundiária. Vejamos agora os 3 instrumentos, aí depois nós terminamos aqui e passamos para a parte de questionamentos. Se vocês tiverem alguma dúvida, estarei à disposição para responder. Vamos primeiro ver a demarcação urbanística, que é um instituto que veio com a Lei 11.977, depois, no medida provisória, desapareceu, porque revogou o capítulo 3 da Lei Minha Casa Minha Vida, e depois ressuscitou na redação final da Lei 13.465 de 2017, por insistência de alguns urbanistas, ok? Ela é importante? Ora, sim, ela abrange áreas públicas e privadas por meio de um decreto, se faz o georreferenciamento com a limitação, estabelecimento de confrontantes, a verificação dos proprietários e possuidores constantes na matrícula. Com base nisso, o decreto faz uma lista e justamente indica a área a ser ocupada, ou seja, a área da demarcação. Vejamos, então, nós temos que na Lei Minha Casa Minha Vida era aplicável somente na área de regularização. Na Lei 13.465 pode servir em todas as áreas, ou seja, não somente naquela área que haja consolidado, né, a ocupação consolidada. A demarcação não constitui condição para o processamento e efetivação da REURB, ou seja, nós vamos observar que já esse tipo de fórmula não é quase nunca utilizada, e era bastante no passado. Tanto que no passado eu até auxiliei, por exemplo, em alguns casos na questão de demarcação, porque é uma coisa muito complexa, porque você simplesmente, por meio de um decreto, você torna uma área completamente, ou seja, os proprietários vão ter que começar a negociar com o poder público para saber como fica a questão da negociação da sua área abrangida pela demarcação. Não é muito utilizada, como nós estamos vendo aqui. A legitimação de posse também é algo que dificilmente se usa, porque, primeiro, ele se destina a reconhecer um título em que se reconhece a posse do imóvel objeto da REURB. Identifica-se os ocupantes, isso daí tudo era feito na 11.977 pelo próprio registro de imóveis, mas hoje em dia a municipalidade pode fazer por ela própria, pode contar com a colaboração do registro imobiliário. As municipalidades, geralmente, elas dão um jeito de fazer com que o registro participe. Eu tenho visto que os últimos, por exemplo, lá em São Sebastião, o registro de imóveis é muito utilizado. Até tem um ex-aluno
que ele contribui ativamente com os atos de REURB da região, né, de Ilhabela, São Sebastião, Catecaraguatatuba. Portanto, ele auxilia em decorrência da sua expertise adquirida justamente em cursos, né, em preparações, porque hoje nós vamos ter essa primeira palestra para identificar os principais institutos. E esses institutos, eles vão sendo esmiuçados, eles podem ser justamente, eles têm o seu detalhamento, e aí, por exemplo, se você for um engenheiro, você vai observar que tem que ser feito um georreferenciamento, esse georreferenciamento vai ficar sujeito a uma série de outros atos posteriores que vão viabilizar uma formulação específica para aquela área. Tudo isso é bem explicado em um curso que se dirige somente para essa finalidade, né? Bom, a legitimação de posse aplica-se somente em áreas privadas, porque ela funciona justamente como um uso capião, pode ser transferido, ou seja, o cômputo do tempo pode ser transferido causa mortes ou intervivos, e 5 anos ela se converte em um título de propriedade. Observem que essas normas, elas já indicam que a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015, coloque entre os títulos de registro ou averbação essas fórmulas introduzidas como novidades pela lei. Então, por exemplo, a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, ela colocava um número limitadíssimo de atos de registro. Hoje foi aumentando, e nós temos estas fórmulas que aqui estamos estudando, que aumentaram, e também os atos de averbação, que não são números clausos, mas também foram aumentando em decorrência dessas novas fórmulas que aqui estamos expondo. Agora, observe que o mais importante, o mais facilitado, foi a legitimação fundiária. Esta sim é uma tipologia nova, criada pela Lei 13.465, em que aí a municipalidade vai decidir entre REURB-S, que seriam para pessoas de baixa renda, e REURB-E, naqueles casos em que se identifique outras formas de ocupação, e nós vamos observar que também, assim como na legitimação anteriormente observada, pessoal, nós vamos ver que a forma originária de aquisição de propriedade, tudo que existia antes, ou seja, passa para o novo ocupante como sendo sem nenhum tipo de mácula ou problema que possa trazer alguma espécie de vínculo ao imóvel, ok? É outorgado aquele que detiver área pública ou privada com destinação urbana pertencente a núcleo informal consolidado existente em 22 de dezembro de 2016. Essa é a data que nós estamos estudando, que é aquelas 5 anos para trás, já viabiliza a aquisição de propriedade na espécie de implementação da legitimação fundiária. Os requisitos: o beneficiário não pode ter nenhum outro imóvel, faça um levantamento muito profundo acerca de seu nome e seus possíveis títulos, e já até vi casos em que a pessoa não se conformava, porque ela tinha tido um imóvel há muito tempo atrás, e foi observado que ela teve, então ela não foi contemplada com uma série com todos os benefícios que a REURB oferece. O beneficiário, portanto, tem que ser absolutamente isento de qualquer título, certo? E, basicamente, ele é residencial, mas isso não inviabiliza a possibilidade, por exemplo, de um mercadinho, de um bar ou de uma coisa mista, né? A pessoa mora e também explora comercialmente. Agora, o grande problema é justamente... Problema não, né? É uma coisa nova, assim, que surgiu, foi a possibilidade de imóveis públicos, eles podem, por exemplo, ser regularizados por essa fórmula e ser objeto justamente de REURB. Portanto, é algo muito novo, essa forma de legitimação fundiária, e como eu disse no início dessa exposição, por exemplo, tinha imóveis que seria impossível a regularização por conta de alguns detalhes, por conta de algumas características, e hoje, com base nessa nova formatação, nova criação legislativa, é plenamente possível, desde que a prefeitura, obviamente, fique à frente a partir justamente dos procedimentos de regularização que devem ser por elas tomados justamente
contando com a colaboração do registro de imóveis local. Ela não vai fazer isso sozinha. Então, nós observamos que a regularização fundiária, ela consiste nesse conjunto de medidas urbanísticas e ambientais. Observem, projetos, topografias, plantas. Por isso, obviamente, o apoio arquitetônico ou de engenharia é muito fundamental, certo? As medidas sociais, nós vamos observar que a participação comunitária, ela está do início ao fim do procedimento. E a medida jurídica, as pessoas de baixa renda têm um apoio integral, sem nenhum custo, desde dos primeiros trâmites até o registro do título no registro imobiliário, sem custo algum, desde que seja REURB-S. Se for REURB-E, não tem esses benefícios. E a titulação dos moradores, que é justamente o principal objetivo da lei que aqui estamos enfocando. Ok? Então, nós temos que, basicamente, esses são os núcleos urbanos informais que devem ser regularizados. A lei nova revogou todo o capítulo 3º, como eu disse anteriormente. A REURB, então, é a nova fórmula dessa incorporação de núcleos urbanos informais. E aqui nós temos os outros instrumentos, que são mais complexos, mas que também colaboram com a regularização fundiária de outras formas, muito mais complexas, né? Agora, uma coisa que eu chamo a atenção os tribunais de conta, muitas vezes, eles não apoiam determinadas fórmulas que os municípios decidem tomar para fazer a regularização. E, algumas delas são muito criticadas, como a desapropriação, né? Isso daí eles não gostam de forma alguma, porque a prefeitura desapropria e começa a aludir a concessão de direito real de uso também não é muito utilizada, porque há um encargo que a municipalidade assume, já o CUEM, que é a concessão de uso especial para fins de moradia, que é da medida provisória 2220, é algo muito normal, e essa questão da compra e venda também não é muito normal. Então, nós temos que observar, dependendo da municipalidade, é saudável contemplar se o Tribunal de Contas já criticou em alguma das municipalidades daquele estado a fórmula empregada na REURB, ou seja, na regularização fundiária urbana, ok? Bom, nós tínhamos muito mais a falar aqui, mas nós vamos ficando aqui nesse último slide, e eu vou dar a palavra a quem quiser fazer algum questionamento, e agradecer a participação de todos. Eu tenho 1 milhão de perguntas, na verdade, passaria o resto da vida. Eu pego... Pois não, pode falar. Estamos aqui. Para mim parece que bloqueou. Ele congelou. Congelou. Você está vendo que congelou? Aproveitando, então, esse espaço, nós sabemos que há a possibilidade de regularizar. Né? E eu gostaria que você, de saber de você a respeito desse processo. Né? Você comentou a respeito do cartório, depois do município, como sendo, então, os encarregados pela condução, né, de um ato tão importante que é o de regularizar. Né? Você acredita que há necessidade de uma capacitação cada vez maior dos servidores públicos nesse sentido, para que os municípios conduzam realmente os processos de regularização fundiária e que não tenham que contratar, ou tenham que contratar um pouco menos, quem sabe, pessoal externo? A sua pergunta é muito pertinente, porque desde o início da regularização fundiária existe transferência de fundos da União e dos estados
com essa finalidade, para que o município possa receber fundos para fazer esse processamento. Ele pode, portanto, contemplar a possibilidade de adquirir uma equipe, ou seja, ou ele contrata por meio de uma licitação, uma consultoria para fazer a regularização, e nós temos aí, por exemplo, eu não posso fazer com base no artigo 25 da Lei 8666, por notória especialização, porque hoje nós temos vários escritórios que já têm essa expertise. Então, eu preciso fazer uma licitação mesmo para... eu tenho até um aluno que tenho 2 alunos que têm escritório de regularização fundiária, não dá para dispensar como notória especialização, nem como dispensa de licitação, certo? Precisa fazer justamente isso. Agora, a equipe municipal tem, por exemplo, Porto Alegre, eu sei que tem uma equipe de procuradores que desempenham esse papel ou seja, eles só se preocupam com a regularização fundiária. Eles, por exemplo, até alguns alunos que estavam no meu curso, eu não estava dando um curso de regularização fundiária, eu estava fazendo um curso de direito urbanístico, e tinham 3 engenheiros da prefeitura que eram justamente lá da equipe da Vanesca, que estavam ali integrando para ter maiores informações. Isso realmente é admirável, porque eles têm um corpo mais observado. Porto Alegre é um município que tem muitos habitantes, obviamente se justifica, mas tem outros também que deveriam fazer, por exemplo, São Sebastião tem 30, 40 mil habitantes, e eles têm uma equipe, né? Eles têm, acho que 4 ou 5 pessoas que só cuidam de regularização fundiária. E olha, pelo tamanho do município, nem deveria ter esse problema, mas já tem, porque, por exemplo, a parte de irregular, o município declara que ele tem 37 mil habitantes, mas, na verdade, ele deve ter mais de 45, só do tamanho da irregularidade que ele deve justamente fazer, ou seja, deve viabilizar fórmulas de regularização, que agora está a cargo do registro de imóveis. Agora, o registro de imóveis só faz algumas coisas, ele não pode fazer tudo, né? Ele somente faz, por exemplo, alguns formulários, a parte de processamento junto ao registro, mas tem outras, por exemplo, a contratação de engenheiros para fazer o levantamento, o LEPAC, o georreferenciamento, a criação de lotes, por exemplo, ou então, outra coisa que tem sido muito discutida, eu faço parte de alguns grupos que discutem regularização, é a remoção, né? A remoção de pessoas de baixa renda é a última coisa que se faz. Por quê? Eu só faço a remoção se eles ocuparem locais perigosos com relação ao deslizamento, desabamento, como nós temos algumas áreas em Porto Alegre que estão sujeitas a esses fenômenos naturais. Diante dessas circunstâncias, eu simplesmente tenho que justamente fazer essa retirada, ou seja, a pessoa tem que ir para outro local, mas essa é uma medida é uma última medida que se toma. Pois não, você está sem som, pode falar. Acho que o Celso caiu e vai tentar retornar. E eu tenho, na verdade, um monte de provocações para te fazer, porque eu acho assim, lá do começo, quando tu disseste sobre o planejamento, né, a questão de que cidades pequenas às vezes não são obrigadas a fazer todo esse planejamento, e claro, eu concordo contigo que assim, é um equívoco, porque se a gente deixa crescer para criar o problema, então a gente vai sempre apagar fogo e nunca vai planejar. O ideal é planejar quando ela é pequena. Outra coisa importante também na cidade pequena, que eu acho que é um pouco do que tu acabaste de dizer, é que eu posso ter uma cidade, às vezes, pequena, e esse número ficar um pouco perdido. Eu tenho um número de habitantes, mas, de repente, são muito mais habitantes que não estão no núcleo urbano, que estão espalhados pelo município, e que podem estar expostos a essas situações de risco, digamos assim, né? E aí a cidade acaba crescendo, ocupando esses espaços, que vão ser problemas até de segurança para esses indivíduos. Então, essas coisas todas que tu me diz me levam a pensar nesse planejamento urbano, né? Como eu te falei antes da gente entrar ao vivo, eu estava visitando aqui a região de Missões, do que a gente percebia lá no século XVI, os indígenas que estavam ali criando aqueles núcleos urbanos, que eram pequenos, quando crescia a população, eles já se dividiam e esse grupo ia ocupar um outro espaço, né, de forma bastante planejada, bem distribuída. Então, se a gente planeja desde que a cidade é pequena, me parece mais fácil
do que ficar apagando incêndios. E aí, onde é que minha provocação vai chegar para ti? Eu vejo, na nossa conversa, a necessidade de nós fazermos um trabalho de educação ambiental. O Celso fala da formação dos servidores das prefeituras, mas eu já penso na formação do cidadão, porque quando a gente começa a discutir essas coisas, por exemplo, a gente vê que a nossa cidade ela cresce de uma forma em que as pessoas são separadas, né, por classes, e isso cria problemas urbanísticos e problemas ambientais. Então, vamos pensar em São Paulo. Eu tenho as pessoas pobres morando numa região longe, porque elas são jogadas para longe, né, pelo crescimento da cidade, e elas têm que atravessar toda a cidade para vir trabalhar na área que é de poder aquisitivo maior. Um resultado simples disso, à primeira vista, é um trânsito que tu passa 5 horas nesse trânsito, porque as pessoas estão numa ponta e têm que atravessar para trabalhar na outra ponta. Se nós planejássemos a cidade de tal forma em que todo cidadão tivesse direito de ocupar qualquer área, né? Não importa se essa área ela é mais ou menos valiosa, todos deviam ter o direito de ocupá-la, porque eu vou precisar trabalhar, né? E eu posso trabalhar ali naquela região, em vez de eu ter que viajar. O Celso pode me corrigir se eu estiver errado, mas acho que em Portugal funciona assim, né? As pessoas vão construir prédios, no mesmo prédio tu tens apartamento de grande valor no topo e apartamentos populares nos andares de baixo. Então, mora no mesmo bairro, mora gente que ganha muito e gente que ganha pouco. Eu não preciso viajar para trabalhar, porque eu moro perto do meu trabalho. Entende a minha provocação, Edson? Não sei exatamente o que tu pensas a respeito dessas coisas. A questão do planejamento seria realmente fundamental para que houvesse realmente uma formulação em que se evitasse essa regularização posterior. Porque se nós tivéssemos, por exemplo, nos próprios planos diretores, um local que fosse destinado a pessoas de baixa renda, por exemplo, a criação de meios viários para que elas gastassem menos tempo no trânsito, tudo isso é justamente um conjunto de medidas que evitaria muitos transtornos que nós temos ultimamente. E realmente isso o planejamento seria essencial. Mas, infelizmente, aqui no nosso país, por exemplo, houve até um conjunto de prefeitos no Paraná que relutou a questão da obrigatoriedade em se fazer planos diretores. Eles não queriam, porque eles afirmavam que seria uma fórmula de engessamento. Mas algumas juristas conseguiram convencê-los do contrário e eles foram obrigados a fazer, porque os municípios eram acima de 20 mil habitantes, então eles estavam obrigados a fazer. Mas houve aí uma luta, porque até hoje tem municípios que não querem abrigar, ou se tem um plano diretor de fachada. Isso é muito ruim. Nós precisaríamos ter um planejamento efetivo que realmente funcionasse. Isso seria o ideal. Sobretudo com planos orçamentários que viessem a ter como paradigma o próprio plano diretor. Isso é essencial, né? Ou seja, a LOA, a LDO, o PP, que são as 3 leis orçamentárias que todos os entes federativos são obrigados a elaborar, deveriam ter como paradigma o próprio plano diretor municipal. Infelizmente, não é essa a nossa realidade. É isso que você comentou logo no... Desculpa, Ozelito. Pode falar, Celso. É isso que você comentou logo no início, quando você estava falando das medidas preventivas, que elas não funcionam, não é? Você até apontou um caso que, infelizmente, é muito corriqueiro em nossa sociedade, que é da cópia de planos diretores, né? Quem sabe esteja aí também um dos problemas, um dos motivos para o não cumprimento. E o não cumprimento porque, logicamente, não há a construção de um plano diretor específico para aquela localidade, para aquele determinado município, uma construção democrática de um plano tão importante, de uma política pública tão importante, que propicia, então, esse problema, né? Fomenta realmente esse problema, agrava esse problema, que é das ocupações irregulares, não é?
E aí tendo que regularizar depois, tendo que resolver depois, mas o ideal seria realmente não chegar a esse ponto, né? Mas, desculpa, Edson, só para botar mais uma lenha nessa fogueira. O que eu acho também, Celso, é que aí, quando a gente vê isso, e quando a gente finalmente tem que chegar nesse ponto de fazer a regularização, também uma coisa que o Edson disse no começo, que cria um certo conflito, na verdade, de classes, né? E às vezes eu não percebo como aquilo afeta a minha vida. Como tu deixa o exemplo lá de Guarulhos, que aquilo cresceu, e aquilo não tem tratamento de esgotos, isso cai tudo no Tietê e acaba afetando a vida de quem é paulistano, que às vezes não está nem no mesmo município afetado. Então, acho que também é importante entender que essa regularização fundiária ela vai atender a necessidades ambientais que afetam a todos, não apenas as pessoas que moram nessa área que está irregular. Não é isso? Sim, e fazer com que a cidade cumpra a sua função social, não é, Saleme? Exatamente. Nós temos hoje essa problemática que o planejamento, quando começa a demarcar áreas, ele começa a afetar setores que não querem colaborar. Por exemplo, ele vai direcionar a regularização possível em áreas que tenham locais. Só que se você atingir, por exemplo, um bairro de estatura de classe média alta, eles não vão aceitar que ali se faça, por exemplo, uma habitação popular. Por exemplo, o Haddad, quando era prefeito de São Paulo, ele teve um estacionamento na Vila Nova Conceição, que o metro quadrado é R$25 mil o metro quadrado, para se tornar uma habitação popular. E houve uma frente tão forte em cima dele que ele recuou. Ele não aguentou e foi lá para a periferia de São Paulo. Tá certo que, por exemplo, tem outras áreas que ele poderia direcionar para regularizar, mas ele resolveu distribuir para a cidade toda, ou seja, não é só na periferia, mas também em áreas com equipamentos urbanísticos sólidos. Mas em São Paulo nós temos áreas muito abandonadas, né? Se a gente for discutir isso, que tem uma super infraestrutura urbana. Mas nós sabemos também que nessa questão fundiária, nós nunca podemos esquecer que grande parte das áreas ocupadas, elas têm milícias, e isso é claro, todo mundo fala. Né? Todas elas, por exemplo, em Santos, se você quiser entrar em alguma área ocupada, ela é organizada, ou seja, tem as milícias que você precisa pedir licença. Isso é uma coisa que, infelizmente, não é uma coisa assim, todo mundo sabe que isso existe. Já está até em políticos. Outra coisa que tu disseste também, Edson, que eu acho que é importante que a gente entenda, porque quando você vai fazer essa regularização, a gente só fica pensando nas casas, mas é possível construir pequenos comércios, porque o cara precisa comprar pão, ele precisa comprar carne, precisa comprar arroz, né? Se ele não tem isso, ele vai acabar tendo que ir para longe para comprar essas coisas. Aquela região toda precisa ser regularizada, né? Sim, essas atividades todas. E aí aqueles instrumentos que a gente sente necessidade, percebe a importância em bairros que são planejados, eles fazem falta também nessas áreas, né? Áreas de lazer, áreas de boa circulação, porque às vezes você vai numa região como essa e tem uma casa no meio daquilo que deveria ser uma rua, né? Então ela precisa ter garantia de circulação de veículos, de acesso, né? Essa coisa toda. Realmente isso daí é uma coisa, a regularização de uso misto é algo que já existe já desde a 6766, é bem antigo, ou seja, quando se faz uma regularização também tem que contemplar outros usos, mas as normas deixam claro que é para habitação de pessoas de baixa renda. Por exemplo, a possibilidade de outros usos é a prefeitura que deve reconhecer, só ela, né? Que é a responsável pelo processo regularizatório. Com certeza. Eu acho que a gente, se deixasse, a gente ir embora, porque vai puxando, né? Um assunto vai puxando o outro, mas a gente vai ter novas oportunidades e a gente pode ir afunilando, pegando pedacinhos, vamos falar disso agora, né? Vamos falar dessa parte. A gente começa com uma conversa meio genérica. Eu poderia te fazer um monte de perguntas sobre pessoas de várias situações diferentes no país. Eu acho que isso é uma coisa também importante. O país é tão grande, tem realidades tão diferentes, que a gente pode pegar exemplos e explorar esses exemplos, mas realmente nosso tempo acabou, né? Nosso marrão já está acabando.
e a gente vai ter que realmente marcar outros momentos para conversar mais. Não sei se o Celso ainda tem mais alguma coisa para completar ou perguntar. Não, eu concordo com você, Ozelito. Eu acho que é um tema que a gente pode voltar e deve voltar mesmo à discussão, porque é tão importante para a sociedade, né? E estamos sempre à disposição, né? Aqui da UFSCar, estamos sempre à disposição para essa conversa. Já podem ir preparando a cuia e a erva, que a gente vai ter mais chimarrão. Muito obrigado a vocês por aceitarem o convite. Obrigado, Edson, por ter esclarecido esse monte de coisa e criado um monte de perguntas na minha cabeça. Né? Então, acho que quem está assistindo também deve ter várias outras perguntas. E a gente vai, com certeza, voltar essa conversa mais para frente. Obrigado, Ozelito. Obrigado, Saleme. Alguma última palavra, Edson? Além de mandar a gente embora, vamos embora. Tá, eu gostaria de agradecer a oportunidade de que todos tenham contato com essas normas que são fundamentais, porque as pessoas de baixa renda sempre ficaram distantes das políticas públicas, e agora nós temos uma lei que pode ser criticada por muitos juristas, mas ela é uma lei que veio para ficar e é a lei que resolve, que é a Lei 13.465. Obrigado pela oportunidade. Okay? E é dentro do papel do Estado, né? Eu acho que a gente está vivendo esse momento de se perguntar assim, qual é o papel do Estado? Por que eu pago tanto imposto, né? Para onde é que vai o meu imposto? Acho que é bem isso mesmo. Tá. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.